Vamos agora dar início à sessão de hoje, que é sobre identificação de flosas. Esta sessão terá uma duração de cerca de 90 minutos, portanto 1h30, uma vez que este tema é um tema vasto e complexo. Até daria para muito mais, mas eu vou tentar apresentar numa hora e meia a informação relevante para ficarem pelo menos com as bases para a identificação de flosas. Este foi um dos temas mais solicitados no inquérito que fizemos em setembro, o que é perfeitamente compreensível, dado este ser um grupo de aves notoriamente difícil em termos de identificação. E eu, ao longo dos anos, até conheci várias pessoas que simplesmente desistiam, ou seja, conseguiam identificar as aves mais fáceis e mais coloridas, como as garças, as cegonhas, os abelharucos ou os pintacilgos, mas quando chegavam às flosas diziam, isso não é para mim, e achavam que não podiam progredir. Mas isso não é necessariamente assim. Estas aves, tal como quaisquer outras, podem ser identificadas, requerem umas técnicas se calhar um bocadinho diferentes, e é disso que vamos falar hoje aqui nesta sessão. Então, esta sessão vai falar de identificação de flosas e já vamos ver o que é isto das flosas, porque a taxonomia deste grupo levou recentemente a alterações importantes e eu vou começar também por falar disso. As flosas, genericamente, isto depende das espécies, mas genericamente têm assim este aspecto. São pássaros de tons predominantemente acastanhados, alguns mais amarelados, outros mais esverdeados, alguns com mais contrastes que outros, mas genericamente são aves acastanhadas e, no caso de diversas espécies, sem qualquer marca característica. Portanto, e é isso que torna este grupo de aves tão complicado de identificar, é exatamente as semelhanças entre as várias espécies e a ausência, em muitas delas, de marcas características. E os ingleses, que foram, enfim, um dos povos que mais cedo se começaram a interessar também pela identificação de aves, onde começaram também a surgir manuais de identificação, cunharam uma abreviatura para caracterizar este género de aves, que são os LBJs, ou como se diz em inglês, LBJs. E o que é que são LBJs? LBJs é uma abreviatura que significa nem mais nem menos do que Little Brown Jobs. Ou seja, traduzindo de uma forma livre, pequenos passarinhos castanhos. Isto porquê? Porque lá como cá, quem se interessa pela observação de aves rapidamente se apercebeu que havia um grupo de aves de tons predominantemente castanhos, difíceis de identificar, e portanto foi também cunhado esta expressão e esta abreviatura, e coloquialmente os observadores ainda às vezes dizem, vem um passarinho castanho, it's an LBJ, portanto é um Little Brown Job, que é como quem diz, é um pequeno passarinho castanho. E isto muitas vezes refere-se a uma ave deste conjunto de espécies, das flosas, que muitas vezes permanece por identificar. E o que nós vamos falar aqui é qual é a melhor forma de nós conseguirmos identificar as aves deste grupo, estes LBJs. Este é o índice para a sessão de hoje. Começamos, como é hábito nestas sessões de identificação, por uma pequena secção sobre taxonomia, em que eu hoje vou desenvolver um bocadinho mais do que é habitual. Depois, no ponto 2, vamos falar de quais são as espécies de flosas que ocorrem em Portugal, e eu aqui pus flosas entre aspas, e depois mais à frente vou explicar porquê, está entre aspas. Depois, no ponto 3, que será o mais longo, vamos debruçar-nos sobre a identificação de cada uma das espécies. Começamos então pela taxonomia, e em relação à taxonomia, hoje há aqui muita coisa para dizer. Eu começo por apresentar esta imagem, que alguns de vocês já terão visto em apresentações anteriores. Esta imagem reflete a classificação dos seres vivos, é o sistema que foi inventado pelo naturalista sueco Carl Linnaeus e que ainda hoje, com algumas adaptações, ainda hoje está em uso. E, portanto, todos os seres vivos, animais e vegetais e outros, são classificados
de acordo com este sistema. É claro que o sistema original do Linneu era um bocadinho mais simples. Por exemplo, o Linneu não criou a família. O conceito de família aparece, salvo erro, 40 anos mais tarde. Portanto, o Linneu tinha ordens, dentro da classe das aves tinha ordens, até tinha um número muito reduzido de ordens, salvo erro, eram só 6 ou 7, e depois tinha os géneros e as espécies. E depois, à medida que foram sendo descritas mais espécies e que a classificação foi evoluindo, foi criado o conceito de família e mais tarde foram criados até outros níveis intermédios que não aparecem nesta representação, mas, por exemplo, subfamília e também subclasse, e superespécie e outros níveis intermédios. Mas, genericamente, é esta a organização. E, portanto, as aves que nós vamos falar hoje pertencem, como todas as outras, ao reino animal e ao filo dos cordados e à classe das aves. Portanto, todas as aves do mundo, que são cerca de 11.000 espécies, pertencem à classe das aves. Na classe das aves existem cerca de 40 ordens, o número varia um bocadinho consoante as autoridades taxonómicas, mas anda ali entre as 40 e poucas, sendo que as felosas, tal como quase todos os passarinhos pequenos, pertencem à ordem dos passariformes. A ordem dos passariformes tem mais espécies do que todas as outras ordens juntas. A ordem dos passariformes tem cerca de 6.500 espécies, aproximadamente. As outras ordens todas juntas têm 4.400. Portanto, a ordem dos passariformes é uma ordem extremamente numerosa. Ora, quando as felosas quando é criada o conceito de família, que é, como eu disse, é posterior ao Linneu, ele só é criado mais... O Linneu criou o sistema em 1758, é quando ele é publicado, numa publicação chamada Sistema Natura. Os passariformes estavam todos juntos numa ordem que era a ordem Passeres, que atualmente se chama Passariformes, incluía algumas aves que atualmente estão em ordens distintas, como os andronhões e os noitibós, e depois, mais tarde, quando surge o conceito de família, há outro taxonomista, que agora não me recordo o nome, que cria a família Sylvidae, ou seja, os silvídeos. E dentro desta família, que eu já vou falar mais adiante, é que cabem todas as aves que genericamente designamos por felosas. Só que, em anos recentes, a taxonomia tem evoluído muito e os sistemas de classificação têm-se guiado por outros conceitos, e as chamadas felosas, que estavam todas nos silvídeos, atualmente estão repartidas por 7 famílias diferentes. E dentro dessas 7 famílias há cerca de 70 géneros. Eu não tenho o número exato, porque, mais uma vez, isto depende da autoridade taxonómica, e eu não estive a fazer uma contabilização exata, mas são cerca de 70 ou mais géneros diferentes, num total de quase 500 espécies. 500 espécies nestas 7 famílias, sendo que as alterações taxonómicas foram tão complexas que algumas destas famílias receberam espécies que estavam noutras famílias que não os silvídeos. Portanto, isto é um assunto bastante complexo, e a classificação deste grupo de aves é bastante confusa, e eu vou apenas apresentar aqui os aspectos essenciais, porque também não é o objetivo aqui desta apresentação de estar a desenvolver aspectos taxonómicos, mas há aqui algumas questões que me parece importante salientar. E então nós vamos falar destas 7 famílias no que diz respeito às espécies que ocorrem em Portugal. Ora bem, como eu estava a dizer, quando é introduzido o conceito de família, que é o nível hierárquico entre a ordem e o género, todas as aves que genericamente chamamos felosas, que correspondem em inglês aos chamados warblers, são colocados na família Sylvidae. É preciso referir que o Linneu agrupava ou classificava as espécies e agrupava as espécies de acordo com as suas semelhanças morfológicas, ou seja, com o seu aspecto exterior. E hoje em dia a classificação é feita de acordo com critérios muito diferentes, essencialmente com critérios baseados na filogenética. E foi exatamente por causa do uso destes critérios filogenéticos que foi possível perceber que a família Sylvidae, na verdade, estava a agrupar uma data de aves que não tem nada a ver umas com as outras. E hoje em dia a antiga família Sylvidae é referida às vezes na bibliografia inglesa como sendo um waste bin, ou seja, um saco de lixo, ou, se quisermos, usando uma expressão coloquial portuguesa, acabava por funcionar um bocado como um saco de gatos,
em que misturam uma data de espécies que não têm nada a ver umas com as outras. Foi a conclusão a que se chegou com as análises filogenéticas. E então, em anos recentes, e recentes estamos a falar de há menos de 20 anos para cá, a família Sylviidae foi retalhada em nada menos do que 7 espécies diferentes. 7 famílias diferentes. E é esta a situação que temos atualmente. Eu vou falar delas todas porque o conceito de flosas ainda abrange, grosso modo, as aves que estão por essas 7 famílias, mas são 7 famílias que, de certa maneira, não têm nada a ver umas com as outras. Portanto, o antigo conceito de família Sylviidae está a ser abandonado e hoje em dia é importante percebermos que 7 famílias são estas. As aves que aqui estão, que eu vou falar a seguir, estavam todas na família Sylviidae até há cerca de 20 anos atrás. Portanto, esta divisão é bastante recente. A primeira é a família Setidae, onde está o nosso roxinol bravo, juntamente com mais uma série de espécies de distribuição predominantemente asiática. Depois a família Cisticolidae, onde está a nossa fuinha dos juncos, que é o único representante na Europa, mas que é uma família bastante numerosa, que tem a maioria dos seus representantes na África subsaariana. Em África há dezenas de fuinhas, e depois há algumas espécies na Ásia. Depois temos a família Locustelidae, que são as chamadas cigarrinhas. É também uma família predominantemente asiática, com alguns representantes na Europa e outros em África e Madagascar. Depois temos a família Acrocefalidae, que reúne os chamados roxinóis dos caníceos e algumas aves que continuamos a chamar flosas. Depois, a família Philoscopidae, que eu aqui, esta expressão é minha, são as chamadas flosas pequenas, são umas aves um bocadinho mais pequenas que as outras. Depois a família Regulidae, que também estava na família Sylviidae até há pouco tempo atrás, que são as estrelinhas. E, finalmente, o que ficou na família Sylviidae, depois de ter sido expurgada de todas as outras aves, não tinha nada a ver, as únicas que lá ficaram são as chamadas totinegras. As totinegras, ou seja, a família Sylviidae, que até há pouco tempo tinha 200 ou 300 espécies, atualmente tem, não tenho presente o número exato, mas anda entre as 30 e as 40. Portanto, perdeu talvez 80% dos seus membros que foram distribuídos por outras famílias. Estas famílias são quase todas de criação muito recente. E, portanto, este diagrama que está aqui representa o panorama atual da distribuição das flosas e, ainda por cima, quando se olha para a sequência taxonómica, estas famílias nem sequer aparecem juntas. Elas estão muito separadas na sequência taxonómica, o que mostra que, em termos genéticos, elas não têm nada a ver umas com as outras. E, como eu disse, elas apenas estavam na mesma família no passado por semelhanças morfológicas, ou por semelhanças de aspecto, vamos dizer assim. Mas, taxonomicamente, elas são bastante diferentes. Eu vou apresentar isto aqui de outra forma. Temos aqui, então, as 7 famílias, com um exemplo de cada uma das espécies. Em cima, então, temos a Cisticolidae, que o nosso representante é a fuinha dos juncos, mas tem muitas espécies neste grupo. Tem em África, como eu disse, muitas, além das fuinhas, tem as períneas e os apalis, e as períneas também ocorrem na Ásia. Portanto, nesta família, penso que a designação... Isto depois também tem aqui uma série de implicações a nível dos nomes portugueses, porque os nomes portugueses, além de ser um tema já de si complexo, e que ao longo das décadas tem gerado muitas situações confusas decorrentes da utilização de múltiplos nomes para as mesmas espécies. Isso é um problema que existe há várias décadas em Portugal e que até hoje não está totalmente resolvido. Mas, para além disso, esse problema é agravado com todas estas alterações taxonómicas, porque estas alterações taxonómicas depois têm como consequência que os mesmos nomes genéricos são usados em famílias diferentes. E isso torna a situação ainda mais confusa. E, portanto, na minha ótica, é conveniente que os nomes comuns vão acompanhando, não necessariamente a 100%, porque já nomes estão muito instituídos, mas é desejável que vão acompanhando as alterações taxonómicas para a nomenclatura portuguesa ser coerente com a taxonomia. Portanto, eu dizia que a Cisticolidae tem, então, as fuinhas, as períneas e os apalis, sendo que o único representante da Europa é a fuinha dos juncos. Depois a família Setidae tem só um representante na Europa, que é o roxinol bravo. Eu acho este nome um nome completamente desadequado, porque esta ave não é um roxinol. Para mim, o roxinol é o Lucinia megarrincus, que é o chamado roxinol comum. E podemos chamar roxinol a outras espécies
da mesma família, que agora é da família dos Cicapidae, há vários roxinóis na Ásia, por exemplo. Mas roxinol bravo é um nome desadequado, porque esta espécie nunca esteve na mesma família do roxinol, estava nos Sylviidae e agora passou para os Cetidae. Eu não sei de onde é que veio este nome, julgo que terá sido uma tradução do espanhol, porque o nome em espanhol disto era, até há pouco tempo, Ruiseñor Bravo, portanto, quer dizer roxinol bravo. E eu julgo que alguém, alguns no século XX, terá portuguesado esse nome e traduzido para roxinol bravo. Só que, entretanto, com esta classificação taxonómica, os espanhóis já mudaram o nome e já não lhe chamam Ruiseñor Bravo, chamam-lhe Sétia Ruiseñor. Sétia Ruiseñor, porque eles agora chamam sétias a todas as aves desta família. E eu julgo que é desejável que alguns no futuro o nome desta espécie seja revisto e que se abandone o nome Roxinol Bravo, que eu acho que é completamente enganador e confuso, e que se adotasse uma solução parecida com os espanhóis, como, por exemplo, Sétia Roxinol. É só uma ideia minha, que talvez no futuro depois possa passar à prática. Portanto, fica aqui esta ressalva que isto não é roxinol nenhum, apesar do seu nome, era um silvídeo, agora é um Cetidae. Portanto, as outras espécies da família, o nome em português é Sétias. Passando para a segunda linha, temos aqui as Locustelidae, que em português são chamadas cigarrinhas, também eram chamadas até há pouco tempo flosas, por exemplo, flosa unicolor para a Locustella lucineoides ou flosa malhada para a Locustella nevia, mas considerando que elas estão atualmente numa família completamente diferente, é bom que as aves que estão numa família diferente tenham também um nome diferente para evitar exatamente estas confusões. E portanto, cigarrinhas é um nome apropriado. E porquê? Porque o canto destas aves faz lembrar um inseto, uma cigarra. E, portanto, é essa a lógica por trás deste nome. Cigarrinhas, então, para as aves, perdão, da família Locustelidae. A seguir, temos os Acrocephalidae. E aqui temos, mais uma vez, uma situação confusa que tem a ver com os chamados roxinóis dos caniços. Nós temos, em Portugal, duas aves nidificantes do género Acrocéfalos, que são o roxinol pequeno dos caniços e o roxinol grande dos caniços. E depois temos outros acrocéfalos que são flosas, como a flosa aquática, a flosa dos juncos, entre outros. E depois já temos a flosa poliglota, que também entra nesta família. Ora bem, eu acho que aqui o nome flosas para este grupo adequa-se perfeitamente, porque as aves são genericamente castanhas e muito parecidas. Não gosto do nome roxinóis dos caniços, nem do pequeno nem do grande, e este é mais um caso em que eu acho que no futuro estes nomes deviam mudar. Talvez uma solução apropriada fosse flosa pequena dos caniços e flosa grande dos caniços, para acabar com o nome roxinóis neste grupo. Como eu disse, eu acho que o nome roxinol deverá ser reservado para o Leucina megarinx e para outras aves próximas da mesma família. Mas para já vamos continuar a usar os nomes correntes, que será então roxinol pequeno dos caniços, roxinol grande dos caniços e diversas flosas aqui neste grupo. Depois temos a família Regulidae, que são aves de muito pequena dimensão, que são as estrelinhas. Essas aqui não há confusões de nomes porque estão num grupo à parte e têm uma terminologia à parte. Já vamos falar delas mais adiante. Temos as Sylviidae, que são o tal conjunto de aves que ficaram dentro da família Sylviidae, todas as outras saíram, são as totinegras. Aqui neste grupo também havia até há pouco tempo algumas confusões, porque umas chamavam-se totinegras, outras, como a Silvia Borim, chamavam-se flosas, que era a flosa das figueiras, ou a Silvia Ondata, que se chamava flosa do mato, ou até em alguns livros Carriça do Mato, que era outro nome também bastante confuso. Atualmente, penso que todas elas têm o nome comum totinegra, que me parece uma boa forma de uniformizar isto. Há uma exceção, que é o Papa Amoras. Papa Amoras também é um nome que não joga bem com os outros. Eu penso que era desejável que a prazo esse nome também fosse uniformizado, e eu acho que um bom nome para essa espécie seria, por exemplo, totinegra Papa Amoras. É apenas também uma ideia minha, com vista a uma uniformização futura. Portanto, isto no sentido de fazer com que as aves de cada família tenham um nome genérico comum. É essa um bocadinho a lógica. Ou seja, as daqui são todas cigarrinhas, aqui são flosas, aqui são estrelinhas, e aqui seriam todas totinegras. E depois ainda temos aqui este grupo, que são os Filoscopidae, que são as aves do género Filoscopos. Ora, estas também se chamam flosas. E flosas é um nome que já apareceu aqui. Como é que isto se resolve? Há um caso em que é a flosa comum, que é o Filoscopus colibita, em que existe o nome alternativo de flosinha, que é um nome que foi cunhado para fugir ao adjetivo comum.
esse nome não joga com os outros membros do género, porque depois temos a flozinha comum e a flozinha ibérica, e depois os outros são flosas. Mas, se nós olharmos para a situação taxonómica atual, se calhar até não é descabido pensar que as aves deste grupo, que eu chamei aqui flosas pequenas, fossem todas flozinhas. E, portanto, além da flozinha comum e da flozinha ibérica, teríamos a flozinha musical, a flozinha de Bonelli e por aí adiante. E isto permitiria distinguir, porque uma flozinha seria uma ave do género da família Filoscopidae, e uma flosa seria uma ave da família Acrocephalidae. É claro que estas alterações de nomes genéricos, quando são nomes que já estão muito utilizados pelas pessoas, têm que ser feitas com alguma cautela e com alguma coerência, porque, como eu disse há pouco, a terminologia em Portugal já sofre bastante por haver vários nomes para uma série de espécies, e, portanto, estas alterações é algo que tem que ser bem pensado. Mas penso que, dada a situação taxonómica atual, seria desejável que os nomes comuns de algumas espécies fossem revistos de modo a que, com o nome genérico, nós sabemos logo de que família estamos a falar. Este é então o panorama destas 7 famílias, que agora vamos passar em revista para as espécies que ocorrem em Portugal. Como podem ver, estas aves são genericamente castanhas, umas com mais riscos, outras com menos riscos, mas, portanto, é os tais LBJs. De uma forma geral, os machos e as fêmeas são iguais, ou quase iguais, com exceção aqui das totinegras. Nas totinegras, os machos e as fêmeas são diferentes, sendo os machos mais contrastados que as fêmeas. É o único grupo. Nos outros grupos todos, os machos e as fêmeas ou são iguais ou são muito parecidos. E agora, a seguir, já vamos ver mais em detalhe, então, as questões de identificação. Eu só fiz aqui este preâmbulo para ficar também claro que, quando falamos de flosas, e tendo em conta estas questões taxonómicas, eu não estou a falar apenas destas, estou a falar de todas estas famílias, que eram aquelas que até há pouco tempo faziam parte da família Sylviidae, antes dela ser retalhada em 7 famílias diferentes. Portanto, estamos a falar de flosas num sentido mais lato e não num sentido mais estrito. E vamos passar em revista este grupo, apesar de algumas delas, de facto, hoje em dia não serem flosas. Então, vamos passar ao ponto 2. Agora já começa a ficar claro porque é que eu pus aqui o termo flosas entre aspas, porque eu estou a usar flosas no sentido alargado do termo, uma vez que estou a incluir aqui totinegras, fuinhas, sétias ou roxinóis bravos e estrelinhas. Portanto, é flosas no sentido mais abrangente do termo e não no sentido mais estrito. E tendo isto presente, eu fiz aqui um pequeno quadro que resume quantas espécies nós podemos encontrar em Portugal continental, para cada uma destas famílias que foram referidas, que são estas 7. Como podem ver, são 24 espécies regulares, e regulares significa aquelas que aparecem todos os anos e não têm estatuto de raridades. Portanto, uma fuinha, um roxinol bravo, 2 cigarrinhas, 5 roxinóis de caniço e algumas flosas, 8 totinegras, 5 flosas pequenas e 2 estrelinhas, sendo que no caso das estrelinhas ainda há uma terceira espécie que ocorre na Madeira, que é o bisbis ou estrelinha da Madeira, mas que eu aqui não vou abordar, estou-me a focar nas espécies do continente. Essa é uma espécie autóctone, endémica da Madeira, e não se confunde com estas que são aqui do continente. E depois temos 12 espécies acidentais, que são espécies que têm estatuto de raridade e que, na maioria dos casos, não aparecem todos os anos. Eu não vou hoje desenvolver a parte da identificação destas espécies, porque senão isto ficaria demasiado longo e depois ficará para uma outra sessão em que nos debrucemos mais sobre a identificação de raridades. Mas, como podem ver, é sobretudo aqui nos Acrocephalidae e nos Filoscopidae que aparecem mais raridades. Estamos a falar principalmente de aves de origem siberiana que aparecem por cá durante o outono. Há um caso aqui nos Acrocephalidae que é a flosa pálida ou idunopaca, que pensa-se que já tem uma pequena população nidificante regular no país, nomeadamente na região de Elvas, e é possível que em breve, dentro de poucos anos, deixe de ter estatuto de raridade, por enquanto ainda tem. As outras são migradores que aparecem sobretudo no outono e que são bastante raros no país. Portanto, destas 12 espécies não vamos falar destas 24 que têm um estatuto regular. E vamos falar como é que elas se identificam, como é que nós as podemos distinguir. E esse vai ser o assunto para o resto desta sessão. Ora bem,
Quando estamos a falar da identificação de flosas, que, como eu disse há pouco, são aves castanhas, que os ingleses até chamam Little Brown Jobs, devido às suas parecenças, não basta realmente olhar para o guia e ver o que é parecido, que é o que nós fazemos com as aves mais fáceis de identificar. Quem está a começar na identificação, vê um pernilongo, vai ao guia e encontra, ou vê uma cegonha, ou vê um abelharuco, um guarda-rios, um tentelhão, são aves que rapidamente encontramos no guia. No caso das flosas, qualquer pessoa que abra o guia, vê um pássaro castanho, vai ao guia e encontra uma série de espécies, e o mais lógico é a pessoa ficar ali a coçar a cabeça e não saber muito bem de que espécie se trata. E, pela minha experiência, para nós fazermos uma boa identificação das flosas, há 4 critérios a ter em consideração, que nos vão ajudar muito a chegarmos a uma boa identificação. O primeiro critério é aquele que nós usamos para a generalidade das aves, que são as características físicas, ou seja, o aspecto exterior. O que são as características físicas? É o tamanho, desde logo, portanto, as dimensões, é a morfologia, como quem diz se tem a cauda comprida, se tem a cauda curta, se o bico é mais grosso, ou mais fino, ou mais curvo, se a ave é mais esguia ou se é mais rechonchuda, e, obviamente, a cor da sua plumagem. Portanto, é o aspecto exterior, é aquilo que nós olhamos para identificar a maioria das aves. E para a maioria das espécies isso é suficiente. Quando nós vemos um pernilongo, vemos uma ave preta e branca com umas patas vermelhas compridas, tamanho médio, sabemos que é um pernilongo, não precisamos de mais nada. Mas nas flosas normalmente precisamos de algo mais. E há outros critérios que nos podem ajudar bastante. O segundo, são as vocalizações. É claro que as vocalizações nos ajudam numa série de outras espécies, desde logo porque nos ajudam a localizar espécies que nós não conseguimos ver tão facilmente, como por exemplo no cuco ou nas corujas. Portanto, as vocalizações são úteis numa data de espécies. Só que no caso das flosas tem uma vantagem adicional. Não só nos permitem localizar a espécie, como nos permitem distinguir. E esta é uma das grandes chaves, é que as várias espécies de flosas, e eu aqui quando estou a falar de flosas estou a falar de todas estas aves que foram aqui apresentadas e que pertencem às 7 famílias. Eu agora não vou estar sempre a lembrar isto, mas flosas aqui num sentido muito amplo. As espécies de flosas, mesmo as espécies que são muito parecidas entre si, falam línguas diferentes. Têm idiomas diferentes, que é como quem diz, os cantos e os chamamentos são diferentes. E, portanto, as vocalizações ajudam-nos não só a localizar, mas também a identificar. O que significa que, se nós soubermos as vocalizações e conseguirmos reconhecer as vocalizações, isso vai nos ajudar a fazer uma boa identificação. Depois há mais 2 critérios. Um deles é o habitat e a distribuição. E o outro é o calendário, ou seja, as datas de ocorrência. E porquê? As flosas, de uma forma geral, são aves bastante previsíveis no que diz respeito às datas e aos locais em que ocorrem. Isto parece um bocadinho uma lá paliçada, mas não é. O que eu quero dizer com isto é que as flosas, todas elas, têm regiões do país onde ocorrem com regularidade. E têm períodos do ano em que ocorrem com regularidade. Fora dessas regiões e fora desses períodos, de uma forma geral, são raras. E, portanto, se nós procurarmos nos sítios certos, nas épocas certas, temos boas hipóteses de as observar. Isto dito genericamente. É claro que não há garantia nenhuma. E eu posso ir a um sítio na época própria ou habitat próprio e não vejo nada. Acontece como acontece com qualquer espécie. Agora, são aves bastante previsíveis em termos das suas datas e locais de ocorrência, e se nós aprendermos isso, temos mais hipóteses de as observar. São muito mais previsíveis do que outras aves, como por exemplo as rapinas. As rapinas são muito mais imprevisíveis e tanto podem estar hoje aqui e amanhã estar a 50 km e não se vê rapinas nenhumas, ou até outras aves aquáticas como os patos e as gaivotas que, por questões relacionadas com a meteorologia, com a perturbação, com a caça e com tantos outros fatores, hoje podem estar num sítio e amanhã vão para um sítio completamente diferente. E até certos passariformes que se movem em grandes bandos, como os fringilídeos, também podem fazer imensos movimentos. As flosas, pela minha experiência, são razoavelmente previsíveis nas suas áreas e locais de ocorrência. Mas atenção, estes 4 critérios não têm a mesma importância. Há aqui 2 critérios que são principais e 2 critérios que são auxiliares. Os critérios principais são estes 2 de baixo, que estão marcados a vermelho. Ou seja, para nós fazermos uma boa identificação, nós temos que usar um destes 2 critérios.
ou o aspecto físico, conseguimos ver bem a ave, conseguimos ver as características da plumagem, o tamanho, etc., para fazer uma identificação, ou então conseguimos ouvir a vocalização, mesmo que não consigamos ver bem a ave ou que não a consigamos ver bem de todo e conseguimos reconhecer. Estes dois são os critérios principais para nós identificarmos. Os outros dois critérios de cima, que eu marquei aqui a azul, são critérios auxiliares. Nós não devemos estar a identificar uma ave só porque ela foi vista numa determinada época do ano ou só porque foi vista num determinado habitat. Tal como não devemos identificar aves apenas com base em características comportamentais. Estes dois critérios de cima são auxiliares no sentido em que nos podem dar pistas por excluir aves que não ocorrem naquela zona ou que não ocorrem naquela época do ano, mas é importante confirmarmos a identificação usando um dos dois critérios de baixo. Portanto, isto são apenas critérios auxiliares. Eu hoje não vou desenvolver muita parte do calendário, vou fazer apenas umas referências breves à época do ano, nem vou desenvolver a parte do habitat e distribuição, porque isso daria para outra sessão completa, mas estou apenas a chamar a atenção que a maioria das espécies ocorre apenas em determinadas regiões do país e em determinadas épocas do ano, e que normalmente isso constitui um bom auxiliar para nós termos mais sucesso na identificação. Mas os critérios de base são sempre estes, características físicas ou vocalizações, ou os dois. Mas um deles normalmente é suficiente. Estes de cima não são suficientes, são auxiliares. Pronto, isto é então a informação introdutória que eu considero relevante para nós conseguirmos fazer uma identificação positiva das aves deste grupo. E agora sim vamos passar à identificação das várias espécies. Vamos começar por uma família que só tem um representante na Europa, que é uma ave relativamente fácil de identificar, que é a funha dos juncos. A funha dos juncos é uma ave muito pequena, apesar de ser fácil de identificar, é uma ave que muitas vezes suscita dúvidas. Eu vejo muitas vezes pedidos de ajuda por parte de pessoas que fotografaram e não conseguiram identificar. É uma ave muito pequenina, tem cerca de 10 ou 11 centímetros, tem, como podem ver, a principal característica é fortemente riscada por cima, é talvez a característica mais evidente, e também é riscada na coroa, e depois tem este bico ligeiramente encurvado e umas patinhas rosadas. Isto quando visto de costas é fácil, quando é vista de frente é menos evidente, não se vêem as riscas do dorso, vê-se normalmente a cauda arredondada. Mas é uma ave muito pequena, é uma ave que é muito óbvia quando está a cantar, porque ela tem um canto em voo muito característico que faz lembrar um inseto, assim com zit, 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 repetido em intervalos de um segundo, mas quando não está a cantar, é uma ave que pode ser muito discreta e passa muito tempo escondida entre a vegetação, e aí só damos com ela se reconhecermos os seus chamamentos ou se virmos alguma a voar. Portanto, uma ave muito pequena em termos de tamanho, a coroa e o dorso riscados, como eu chamei a atenção, são as principais características, as patas rosadas e o bico ligeiramente encurvado. Esta ave é uma ave que... e a cauda arredondada, como eu disse há pouco. É uma ave que é residente. Residente significa que está presente no país durante todo o ano. Ela ocorre de norte a sul, mas esta ave é uma ave muito sensível aos invernos frios. É uma ave muito sensível ao frio e, por esse motivo, ela não ocorre normalmente acima dos 800 metros. E está praticamente ausente acima dos 800, 900 metros. O que significa que, no Nordeste, em Trás-os-Montes, na Beira Alta e na maior parte das serras, ela não ocorre. Não ocorre porque é uma ave muito sensível ao frio. Portanto, ela é muito mais comum nas terras baixas do litoral e em certas zonas do interior que não estejam em grandes altitudes, mas depois diminui em abundância quando subimos. E isto, porque é que eu estou a dizer isto? Porque isto é logo um aspecto a termos em conta. Se nós vamos, por exemplo, vamos imaginar, vamos à Serra da Estrela, ou até outra serra, por exemplo, de Trás-os-Montes, estamos a 1000 metros, vemos uma ave que é riscada. E até podemos pensar, é uma funha dos juncos. Mas aqui não há funha dos juncos. Isto, claro, que isto é daquelas coisas que a pessoa vai aprendendo também. Estou a dar isto apenas como exemplo. Por isso é que é importante, no caso destas aves, termos noção do habitat e da distribuição, porque se nós soubermos, por exemplo, que esta ave não ocorre em altitude, e se nós virmos uma ave em altitude que tem este aspecto riscado, é conveniente verificarmos com mais atenção do que se estivéssemos, por exemplo, na Lesíria do Tejo, onde elas são muito abundantes. Portanto, quando estivermos a ver uma ave deste grupo fora daquilo que é a área normal de ocorrência ou fora daquilo que é a época normal de ocorrência, no caso das aves migradoras,
então é conveniente verificarmos com mais atenção, porque temos de ter noção, nós estamos a ver fora dos locais onde é suposto ocorrer, ou fora da época, e vamos ver com mais atenção. E às vezes pode acontecer, atenção, como disse, não costuma aparecer em altitude, uma vez também já as vi acima dos 900 metros, 920 ou 930, alguns na beira alta, mas não é habitual. E, portanto, o facto de nós termos a noção das distribuições vai nos ajudar também a excluir logo uma data de possibilidades que são as espécies que normalmente não ocorrem nessas zonas. Portanto, é uma espécie característica das terras baixas, em zonas com vegetação herbácea, onde são muito abundantes ao nível do mar, por exemplo. Deixamos a família das fuinhas e passamos à família Setidae, onde temos então esta ave que, por enquanto, tem o nome português Rouxinol bravo, mas como eu referi, não é aparentado do verdadeiro rouxinol. Aqui já temos um Little Brown Job com a plumagem lisa. Como podem ver, não tem quaisquer riscos no dorso nem na coroa, portanto é muito mais lisa, é um daqueles passarinhos castanhos que se pode confundir com tantos outros. Mas, como todas as outras espécies, tem características que permitem identificar. Primeira coisa, podem ver que é castanho por cima, cinzento por baixo. Ele é assim, por baixo não é branco nem bege, tem uns tons acinzentados, é logo a primeira coisa. Depois, podemos ver aqui uma lista supraciliar, também acinzentada. Portanto, esta às vezes chama-se sobrancelha, aqui por cima do olho. Também se vê bem na fotografia de baixo. Portanto, a face é cinzenta, tem aqui uma risca preta, uma lista ocular e depois a lista supraciliar acinzentada. E depois as patas rosadas. E uma característica muito óbvia nesta ave, ela está quase sempre com a cauda levantada. Tem este hábito de levantar a cauda e as fotografias que nós encontramos desta espécie quase sempre aparecem assim com o rabo levantado. Atenção que isto é uma característica comportamental e nós não devemos identificar uma ave só com base em características comportamentais. É sempre um erro. Agora, se nós vimos uma ave castanha com a cauda levantada, podemos pensar, cauda levantada, pode ser um rouxinol bravo, mas vamos verificar as características morfológicas, que neste caso seria, por exemplo, cinzento por cima, castanho por cima, cinzento por baixo, lista supraciliar cinzento. Para além disso, há também a questão do canto, que é muito característico, tem um canto explosivo que se ouve muito facilmente. Portanto, por cima, castanho ruivado, por baixo, acinzentado, e as faces cinzentas, como eu disse, que é algo que se nota aqui em ambas as fotografias. Notem que às vezes as cores nas fotografias variam muito, e aqui até temos duas fotografias, os tons são um bocado diferentes, porque no caso das fotografias depende muito do tipo de máquina, da abertura utilizada, da exposição, da pós-produção, ou seja, do tratamento que foi feito à fotografia, e portanto nas fotografias às vezes o aspecto e a coloração podem enganar um bocadinho. E por isso nestes bichos é sempre bom olharmos para mais do que um aspecto. É bom verificarmos várias características, porque isso dá-nos mais segurança na identificação. Portanto, a lista supraciliar, como eu também referi. Esta ave é uma ave que normalmente aparece perto de água. Pode aparecer longe, mas não é tão frequente. Normalmente aparece em caniçais, em galerias ripícolas, que são aquelas galerias que há ao longo das ribeiras, e noutras zonas com algum grau de umidade. Às vezes nas margens de lagoas, por exemplo, desde que tenha vegetação densa que eles gostam de se esconder. São os habitats característicos. Ocorre também um pouco por todo o país, embora seja relativamente escasso no Noroeste. Portanto, no Douro litoral e no Minho são menos abundantes do que no resto do país, embora também apareçam. Mas é uma espécie, sobretudo, mais do sul e do interior. Mas ocorre um pouco por todo o país, como eu disse, geralmente perto de água, e quando aprendemos o canto, esta é uma ave bastante difícil de ver, como aliás acontece com outras espécies deste grupo das felosas, mas a partir do momento em que aprendamos o canto, de repente percebemos que esta ave está por todo lado, porque este é um canto que se ouve bem, ouve-se à distância, e é muito característico. Eu hoje não vou estar aqui a passar fecheiros de sons, mas procurando, por exemplo, no Xenocanto, é fácil encontrar exemplos de gravações com o canto desta espécie. E por fim, então, a característica que eu referi, levanta a cauda com muita frequência, é também um critério auxiliar. As características comportamentais são sempre critérios auxiliares. Os critérios base, então, são as características morfológicas e a vocalização. Esta espécie é também residente, no entanto, em algumas zonas, e eu penso que no caso do litoral norte isso acontece, em algumas zonas eles parecem aparecer essencialmente durante o inverno, e não durante a época dos ninhos. Portanto, o facto de ser residente não significa que seja sedentário e eles fazem alguns movimentos.
Até porque, já agora, até porque sendo uma espécie que depende da água e eles ocorrem ao longo das galerias ripícolas, nós sabemos que há muitas ribeiras temporárias, especialmente no sul do país, e as ribeiras temporárias, às vezes em épocas de seca ou durante o verão, podem secar completamente e eles então saem dali e vão à procura de outros sítios que tenham água. Quando as ribeiras voltam a correr, eles voltam lá para aqueles territórios. Portanto, a espécie tem também alguma mobilidade em função das condições ambientais. Isto acontece com outras aves também. Passamos às estrelinhas. As estrelinhas são aves muito pequenas, são as aves mais pequenas da Europa. E aqui, neste grupo, encontramos duas espécies. Temos a estrelinha real, também chamada estrelinha de cabeça listada, e temos a estrelinha de popa. A estrelinha real é a mais comum, é uma ave minúscula que pesa 4,5 gramas ou 5 gramas, muito, muito pequena, cerca de 9, 10 centímetros. É uma ave um bocadinho mais colorida e, portanto, um bocadinho mais fácil de identificar do que outras aves castanhas, do grupo das flosas. A parte, talvez, que se destaca mais é aqui o padrão da cabeça, e também este padrão é importante para distinguir da espécie seguinte. E o nome em inglês desta espécie é Firecrest. Firecrest quer dizer crista de fogo. Isto é uma referência aqui a esta lista central da coroa, que é cor de laranja, e que às vezes no macho, quando fica eriçado, é mesmo um cor de laranja vivo. A do macho é mais alaranjada, a da fêmea é um bocadinho mais amarelada. Portanto, o macho tem cores mais vivas, mas de resto os dois sexos são muito semelhantes. E depois, esta risca central é orlada de negro e depois temos então uma lista supraciliar branca. O dorso é verde e por baixo é mais acinzentado. Esta espécie é residente e invernante. Porquê é que eu pus aqui os dois estatutos? Porque a norte do Tejo é principalmente residente, a norte do Rio Tejo e em certos locais do sul, com alguma umidade e zonas serranas, também é residente, mas a sul do Tejo e na maior parte do Alentejo, na maior parte do Algarve, exceto na Serra, e nas zonas mais secas da Beira Baixa, elas aparecem só no inverno. Possivelmente são aves vindas de outros países europeus. Portanto, ela é residente a norte e centro e invernante no sul. Portanto, recapitulando, uma espécie minúscula, de muito pequena dimensão, dorso verde, como podem ver aqui, sobretudo na imagem de baixo. Por baixo tem tons mais acinzentados e depois a coroa alaranjada, se vê bem aqui em ambas as imagens, e a lista supraciliar branca, que é uma característica também muito evidente nesta espécie. Ela é razoavelmente frequente no inverno, passa muito tempo nas copas das árvores e por isso nem sempre é fácil de ver e é muito discreta nos seus chamamentos. Ainda por cima os chamamentos são muito parecidos com os da espécie seguinte, de modo que eu sempre que ouço uma, eu gosto de confirmar visualmente para ter a certeza que não é outra espécie, embora a outra espécie seja mais rara, que é esta, é a estrelinha de popa. A estrelinha de popa, que em inglês se chama Goldcrest, portanto significa crista dourada, tem também uma lista central da coroa, mas que é mais amarelada. Ela é ligeiramente mais alaranjada no macho do que na fêmea. A fêmea é mais amarela, mas nunca de cores tão intensas como a estrelinha de popa. A diferença para a espécie anterior está principalmente na cabeça. Não tem a lista supraciliar branca. Em vez disso, tem aqui uma espécie de um anel pálido em redor do olho, que se vê aqui nas duas fotos, mas notem a ausência da lista supraciliar branca. Esta espécie é apenas invernante, ela não nidifica no país. Nidifica no norte de Espanha e depois nidifica na maioria dos países europeus, aparece por cá no inverno em números muito reduzidos. O local onde é talvez mais frequente é na Serra da Estrela, embora apareça noutras serras do norte, e ocasionalmente nas terras baixas. E em certos anos elas vêm por aí abaixo e até aparecem no Alentejo e no Algarve. Portanto, aparecem em números um bocadinho variáveis. Mas a Serra da Estrela, sobretudo acima dos 1000 metros, continua a ser o melhor local para encontrarmos esta ave, que nos visita mais ou menos de novembro até março. Portanto, minúscula, tal como a espécie anterior, dorso verde, mais uma vez, por baixo acinzentada, a coroa é amarelada e não alaranjada e, saliente este aspecto, não tem a lista supraciliar. Esta é então a estrelinha de popa, cujos chamamentos são muito semelhantes aos da estrelinha real. Deixamos as estrelinhas e passamos então a outro grupo, que é o grupo das totinegras. As totinegras são as aves que ficaram na família Sylviidae depois daquela divisão que eu apresentei na primeira parte,
e em Portugal temos nada menos que 8 espécies de totinegras. É o grupo mais numeroso no que diz respeito às espécies regulares. São estas 8 espécies que aparecem aqui. Uma delas, como eu referi, não tem o nome de totinegra, chama-se apenas papamoras. Eu penso que, se calhar, como eu disse há pouco, talvez faça sentido passar a chamar totinegra papamoras, por uma questão de uniformização. É uma ideia que talvez no futuro se possa implementar. Para já mantém este nome de papamoras, e as aves deste grupo, até há pouco tempo, estavam todas no género Silvia, mas aqui também houve uma revisão taxonómica e atualmente só as 2 primeiras estão no género Silvia, as 6 seguintes passaram para o género Curruca, mas todas elas no grupo das totinegras. As aves deste grupo são as únicas em que há uma diferença evidente entre os machos e as fêmeas, com exceção aqui da totinegra das figueiras, em que o macho e a fêmea são iguais, nas outras espécies são diferentes, e isso torna também as aves um bocadinho mais fáceis, não só de identificar, como também de sexar. Começamos pela mais comum, que é a totinegra de Barrete, que é a Silveatricapila. A Silveatricapila é uma ave de tamanho média, claramente maior que as estrelinhas ou que a funha dos juncos. É uma ave com o corpo predominantemente cinzento, mas tem uma característica que torna a identificação bastante fácil, que é este barreto. O barreto, que é esta zona que apanha não apenas a coroa, mas toda a parte que está acima do olho. Podem ver que se estende daqui desde a testa ou desde a fronte praticamente até à nuca. E, portanto, em cima vemos um macho que tem o barreto preto, em baixo temos uma fêmea que tem o barreto castanho. Atenção que os juvenis, depois de nascerem, também têm o barreto castanho até fazerem a primeira muda e, portanto, quando vemos uma ave no verão, em julho ou agosto, com o barreto castanho, pode ser um macho juvenil que ainda não fez a muda. A partir de outubro, em geral, já tem este aspecto. Portanto, cinzenta com um barreto preto no macho, castanho na fêmea. Esta espécie é também residente e invernante. Elas nidificam em todo o país. Portanto, ao contrário da estrelinha, que só nidifica no norte do Tejo, a totinegra de Barrete nidifica em todo o país. No entanto, elas gostam de zonas com alguma umidade, não necessariamente próximas de água, como o roxinol bravo, mas não gostam de zonas muito áridas, o que significa que a sul do Tejo elas praticamente só ocorrem ou em jardins com árvores frondosas ou em galerias ripícolas onde tenham assim árvores folhosas também bem desenvolvidas. Não ocorrem, por exemplo, em zonas de sobreiros ou de matos ou de azinheiras ou até em pinhais. Não é o tipo de habitats que elas gostam, que é muito seco. Para nidificar. A norte do Tejo, como é mais úmido, já tem uma distribuição muito mais ampla. No entanto, no inverno elas chegam em grande número vindos de outros países europeus e então aí sim são muito abundantes no sul do país, em habitats onde normalmente não nidificam, por exemplo em olivais, que elas gostam muito de ir às azeitonas do outono, e então no outono são frequentes em olivais. Isto é também um aspecto a terem atenção, porque se nós tivermos conta das preferências de habitat e se conhecermos a vocalização, que no caso desta espécie parece uma daquelas máquinas de escrever antigas a fazer tac, 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 passamos num olival carregado de azeitonas e ouvimos totinegras a chamar às dezenas. Reparem que tem um bico razoavelmente robusto, embora seja um bico de insetívoro, mas não tão fino como outras aves do grupo, o que lhes permite também sobreviver no inverno, porque no inverno quase não há insetos e estas aves predominantemente insetívoras, para sobreviverem no inverno, têm que recorrer a outras fontes de alimento, nomeadamente bagas ou pequenos frutos, como é o caso das azeitonas. Então, recapitulando, a ave tem o corpo cinzento, o macho tem o barrete preto, a fêmea tem o barrete castanho. Passamos agora ao parente próximo da totinegra de Barrete, que é a totinegra das figueiras, que é a Silvia Borim. A Silvia Borim tem um nome muito engraçado, que eu, quando comecei a ver aves, uma das pessoas que me ensinou era um senhor inglês, que era o diretor da Associação A Rocha, e ele contou-me uma coisa muito engraçada que eu nunca mais me esqueci, é que em inglês às vezes faz-se uma piada com o nome desta espécie, que é dizer que é a Silvia Boring, portanto pôr um G no fim. Boring, para quem não sabe, significa aborrecido, maçador. E isto é uma referência ao facto da plumagem desta espécie ser tão uniforme que é desinteressante, portanto é a Silvia Boring. E eu achei muita piada a isto e de vez em quando recordo-me deste trocadilho, porque realmente a principal característica desta totinegra é não ter nenhuma característica saliente, por isso é que é boring.
ela, na verdade, é assim toda, tem um aspecto, como se diz às vezes, um bocadinho cinzentão, não tem o barrete como a espécie anterior. Temos aqui duas fotos e aqui está bastante visível aquele aspecto que eu falei há pouco, que é a diferença de coloração entre fotos diferentes. Isto muitas vezes tem a ver, lá está, com a iluminação, ou com a exposição, ou com a pós-produção. A de cima tem assim um aspecto um pouquinho mais acastanhado, a de baixo tem um aspecto mais acinzentado. Isto tem sobretudo a ver com a fotografia, porque na mão, eu já fiz a milhagem desta espécie em muitas ocasiões, e na mão o aspecto não varia tanto, mas realmente na fotografia pode dar este aspecto, até quando estamos a observar no terreno, dependendo das condições de luz. Portanto, descontadas estas variações aqui entre o castanho de cima e o cinzento de baixo, que tem a ver com a fotografia, o que nós vemos é uma ave de aspecto cinzento acastanhado, muito uniforme, sem qualquer barrete, sem qualquer contraste visível, com umas patas também assim cinzentadas. Há duas ou três características muito ténues que se destacam, nomeadamente o facto de ser ligeiramente mais escura por cima do que por baixo. Por baixo é assim de um castanho mais pálido, quase esbranquiçado. E depois notem também aqui uma manchinha cinzenta do lado do pescoço. Vê-se aqui na foto de cima, vê-se também aqui na foto de baixo. Outra característica que eu gosto de usar é o facto do olho preto, o olho muito escuro, se destacar no meio da plumagem cinzenta. Portanto, é uma ave cinzenta com um olho preto que contrasta, e o bico, tal como a espécie anterior, também é razoavelmente robusto e não muito longo. Ela é insetívora, mas na migração alimenta-se muito de figos. Aliás, a de baixo até está pousada aqui numa figueira. Esta espécie em Portugal nidifica apenas no norte do país, está aqui como estival nidificante, mas é apenas nas terras altas do norte, nomeadamente na Serra do Gerês, penso que na Peneda e noutras serras de Trás-os-Montes, mas só mesmo no norte. Elas aparecem sobretudo no outono, e é principalmente durante o mês de setembro que nós as podemos ver em abundância. No mês de setembro chegamos a qualquer lago, de preferência com árvores de fruta ou com árvores assim com boa folhagem, e é relativamente fácil encontrarmos totinegras das figueiras. Normalmente desde meio de agosto até meio de outubro. Fora dessa época é muito improvável. Às vezes aparecem na migração de primavera, mas são menos abundantes. Portanto, cinzenta, predominantemente, não tem barrete, o bico algo forte, como eu referi, e depois então esta ténue mancha cinzenta no pescoço que pode ajudar a identificar. Como eu disse, às vezes aparecem na migração de primavera. Aliás, isto acontece com a maioria dos migradores de passagem, são muito mais frequentes no outono. Ocasionalmente aparecem na primavera, que neste caso será em abril ou maio. Eu já vi algumas vezes na primavera, não é muito frequente, aparecem sobretudo quando há ventos de leste, mas se, por exemplo, se virem uma ave em janeiro que vos parece ser desta espécie, desconfiem, porque é muito improvável. Eu acho que não há nenhum registro em dezembro nem em janeiro no nosso país. Elas invernam na África subsaariana. Portanto, termos presente o calendário é logo uma boa pista para evitarmos erros de identificação. Isto é então a Silvia Boring. Agora passamos para as outras totinegras, que são as do género Curruca. E aqui pegamos outra vez numa espécie muito comum, que é uma espécie residente, que é a totinegra de cabeça preta. Esta totinegra, que é a Curruca melanocéfala é um nome que vem do grego, que significa exatamente cabeça preta, porque melano é preta, céfala é cabeça, e é esta ave que está aqui, pousada aqui neste fio, tem o corpo todo cinzento, a garganta branca, contrastando com o resto do corpo, e depois a cabeça preta. E reparem que aqui não é só o barrete como na Silvatra cápila, aqui é mesmo um capuz que vem muito abaixo do olho, já, na outra o barrete era só acima do olho, vem abaixo do olho e cobre aqui uma parte das faces e da nuca, portanto é um capuz maior. E depois, outro pormenor que ajuda muito à identificação é aqui o anel orbital vermelho. Não é bem o olho que é vermelho, parece que é o olho, mas a íris na verdade é mais castanha, como se pode ver aqui na ave de baixo. E depois o anel orbital, que é aquele anelzinho de carne, mas sem penas, portanto está a pele exposta, que existe ali à volta do olho, é que é encarnado. E a diferença entre o macho e a fêmea, mais uma vez está visível. O macho tem o capuz preto e a fêmea tem o capuz cinzento. De resto é bastante parecida, não é tão contrastada, mas também tem a garganta branca. Portanto, o macho tem o capuz preto, a fêmea tem o capuz cinzento, e ambos os sexos têm o anel orbital vermelho. Esta ave é residente, ocorre durante todo o ano, ocorre praticamente em todo o país,
embora seja rara em zonas de altitude, ela vai a altitudes mais elevadas que a Funha dos Juncos. Já cheguei a vê-las a 1200 metros na Serra da Estrela, mas eu diria que genericamente acima dos 1000 metros elas são bastante raras. E normalmente quando subimos a cotas mais elevadas há outras totinegras que as substituem, que são mais comuns. Isto é também uma ave das altitudes baixas e médias. Tirando a questão da altitude, ocorre por todo o país, é bastante comum, embora eu diria que é até mais comum no sul do que no norte, porque isto é uma espécie de distribuição predominantemente mediterrânica. Portanto, também aqui então o aspecto de ser uma plumagem predominantemente cinzenta por cima, talvez com umas nuances mais castanhas na fêmea e sobretudo no juvenil. Um pormenor que se vê às vezes em voo são as retrizes exteriores brancas. As retrizes são as penas da cauda, a cauda é cinzenta, mas as duas retrizes exteriores são brancas e quando elas voam e às vezes vão pousar, abrem a cauda e então vemos as duas retrizes exteriores brancas e elas enfiam-se numa moita e depois, normalmente depois fazem aquela vocalização matraqueada. Mais uma vez, nós vemos uma ave a fugir, podemos não ver os pormenores, mas depois a vocalização confirma-nos a identificação. Portanto, a vocalização, embora seja útil em inúmeras espécies, no caso das flosas em geral, é algo extremamente útil para confirmarmos a identificação e vale a pena investir a aprender os cantos e os sons destas espécies, porque isso vai nos tornar muitíssimo mais proficientes na identificação destas aves. Passamos para outra espécie, que é a totinegra do mato. A totinegra do mato, que é esta ave que está aqui, portanto, é cinzenta por cima e cor de vinho por baixo. É assim, tem esta cor de vinho tinto, vamos dizer assim, com umas patas alaranjadas. O macho tem cores mais intensas que a fêmea, que tem umas cores um bocadinho mais esbatidas. O juvenil até pode não ter qualquer nuance avermelhada e pode ser só cinzento por baixo. E depois tem assim umas pintinhas brancas aqui no queixo ou no mento e mais uma vez o anel orbital vermelho. A diferença para a espécie anterior é que não tem a garganta branca. E depois salienta-se também a cauda extremamente longa, como podem ver aqui. Cauda extremamente longa. Muitas vezes levantada. Portanto, cinzenta por cima, cor de vinho por baixo e pontinhos brancos na garganta. As patas são alaranjadas ou rosadas. Esta espécie também é residente, também ocorre em todo o país, mas ao contrário da espécie anterior, ela gosta muito de zonas de altitude. Ela gosta de matagais e, ao contrário da totinegra de cabeça preta, que não vai acima dos 1100, 1200 metros, esta espécie vai até onde houver mato. Na Serra da Estrela, por exemplo, a 1500 ou 1600 metros é uma espécie comum. Esta espécie é comum em todas as serras do país. Curiosamente, tem grandes zonas de ausência nas planícies alentejanas. Há vastas zonas do Alentejo e também certas zonas do litoral centro em que elas estão ausentes. Portanto, tem algumas descontinuidades na distribuição que não são muito fáceis de explicar, mas depois são comuns também na Serra Algarvia, são comuns em certas zonas do Alentejo, por exemplo, no Vale do Guadiana, onde há matagais, mas depois estão ausentes nas planícies. Eu penso que tem a ver com o tipo de vegetação ou com o tipo de habitat. Portanto, é comum em algumas zonas e, como eu disse, é comum também nas serras. Está presente durante todo o ano, tal como a espécie anterior enfia-se muito em vegetação densa, no meio dos matagais, e tal como na espécie anterior, se nós aprendermos as vocalizações, conseguimos dar com elas muito mais vezes, mesmo sem as vermos. Portanto, eu volto aqui a frisar então este aspecto da utilidade das vocalizações para nós identificarmos e localizarmos as espécies. Por fim, então, a referência à cauda extremamente longa desta espécie, que é também uma característica. A seguir temos o Papamoras. O Papamoras é esta ave que está aqui representada. Temos em cima um macho e embaixo uma fêmea. E esta ave é uma totinegra razoavelmente grande, talvez do mesmo tamanho da totinegra de Barrete. Portanto, é uma ave razoavelmente robusta, como também se pode ver aqui pelo bico, que também é razoavelmente robusto para uma ave insetívora. E em inglês isto tem o sugestivo nome whitethroat. Whitethroat porque tem a garganta branca. Portanto, quer dizer, garganta branca. É claro que a totinegra de cabeça preta também tem a garganta branca, só que essa espécie não ocorre em Inglaterra. Portanto, os ingleses deram os nomes de acordo com as espécies que ocorrem por lá.
de qualquer forma, uma característica que nos ajuda desde logo a excluir outras totinegras que não têm a garganta branca. E ela não tem a cabeça preta, mas sim cinzenta, no caso do macho, e assim mais acastanhada no caso da fêmea. E depois há uma característica muito útil para identificar esta espécie, que é este painel ruivo nas asas. Em todas as idades, machos, fêmeas e juvenis, têm este painel ruivo, principalmente nas terciárias, que são estas penas que se vê aqui sobre a asa fechada, que são 3, e depois aqui estendendo também às grandes coberturas. Portanto, toda esta zona forma aqui um painel cor de laranja, como podem ver aqui também nesta ave com a asa fechada, e este painel cor de laranja normalmente ajuda-nos a excluir as outras totinegras, com exceção da totinegra tomilheira, que já vamos ver a seguir. E quando eu vejo uma ave que me parece ser um papamoras, normalmente a primeira coisa que eu tento ver é se tem o painel cor de laranja, porque é algo, como é bastante grande, é relativamente fácil de ver a alguma distância. Ora, o papamoras é uma ave estival, eles visitam-nos na primavera, nidificam em zonas de altitude, é o oposto da funha dos juncos, esta espécie ocorre principalmente onde não há funha dos juncos, que é acima dos 700, 800 metros. Pode aparecer um bocadinho mais abaixo, às vezes nos 600, mas é sobretudo dos 700 para cima, e portanto é por excelência uma ave do Nordeste, da Beira Alta, do Nordeste transmontano, e depois de algumas zonas do Alto Minho, do Douro Litoral e da Beira Baixa, mas já acima de uma certa altitude. Mas, portanto, é principalmente uma ave do Nordeste, e depois, curiosamente, há um núcleo de nidificantes na Serra de Monchique. Mas como é uma ave migradora, e elas nidificam noutros países europeus, durante o outono passam em grande quantidade por todo o país. E então, durante o mês de setembro, que é o mês em que podemos ver as totinegras das figueiras, também podemos ver papamoras. O mês de setembro é um mês ótimo para ver flosas migradoras. O problema é que elas nessa altura não cantam. É sempre a principal dificuldade. Tal como a totinegra das figueiras, também pode aparecer em pequeno número na passagem de primavera, em especial durante o mês de abril, em sítios como, por exemplo, o Cabo Especial ou o Cabo São Vicente, quando os ventos sopram de leste. Portanto, se eu vir um papamoras em maio ou em junho, na Serra da Estrela é normal, mas no Alentejo não é normal. Portanto, temos que ter em conta o calendário e também o local. Daí que seja importante irmos tentando aprender as datas e as épocas de ocorrência, porque isso vai nos ajudar a filtrar logo quais são as espécies que podem ocorrer naquele local e naquela época do ano. Portanto, estival nidificante nas terras altas, migradora de passagem no resto do país. Elas chegam normalmente a partir do início de abril, chegam relativamente cedo, e portanto em meio de abril já podem ser vistas nas terras altas, e depois então a partir de meados de agosto começam a passar para sul e aparecem no sul do país. Recapitulando então, cabeça cinzenta no caso do macho, garganta branca, e o juvenil tem um aspecto mais acastanhado e em todas as idades um painel ruivo nas asas. A seguir, a maior das nossas totinegras, que é a totinegra real. A totinegra real, que é a Curruca hortensis. A Curruca hortensis é uma ave pouco comum, não é muito abundante, e além de ser pouco comum, é notoriamente difícil de ver. Eu acho que de todas as totinegras é aquela que é mais difícil de ver, porque é aquela que se expõe menos. A maioria das outras totinegras acaba por se mostrar ou quando está no alto, a cantar em voo, ou quando pousa no alto das moitas para cantar. A totinegra real não, enfia-se sempre no meio da folhagem densa para cantar e é muito difícil de ver. A totinegra das figueiras também faz um bocado isso, mas essa é tão comum na passagem que acabamos por a ver noutras circunstâncias. Ora, a totinegra real é maior que as outras totinegras e o adulto tem este aspecto, tem um grande capuz preto, como a totinegra de cabeça preta, mas não tem o anel orbital vermelho e tem a íris clarinha. Clarinha que é quase branca no caso do macho, um bocadinho mais cinzenta no caso da fêmea. Mas tem então o capuz preto e a garganta branca, o resto do corpo cinzento. O juvenil tem a íris escura, tem assim este aspecto mais cinzentão, mas reparem que é um bicho robusto, também com um bico relativamente forte, e depois tem esta mancha escura assim na zona ocular, ou periocular. Portanto, embora não seja muito fácil de identificar, porque não é tão característico como o adulto, esta mancha escura pode nos ajudar. É uma espécie estival nidificante, não é abundante, de uma forma geral só ocorre na metade interior do país, elas são notoriamente raras no litoral,
tanto no norte como no sul, ocorrem no interior. A melhor região para encontrar esta espécie, sem qualquer dúvida, é no Nordeste Transmontano, em especial no Douro Internacional, na região de Miranda do Douro, por exemplo, até Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e depois também na Beira Alta, na zona raiana. É talvez a melhor região para encontrarmos esta espécie, que pode ser ouvida a cantar entre entre abril e julho. Depois também ocorrem menores números na Beira Baixa, no interior alentejano e no Algarve. No Algarve, muito localmente, só ali na zona de São Brás, de Alportel e Tavira, mas há muito pouquinhas. Portanto, é mais comum no interior norte e talvez certas zonas do centro do que no resto do país, mas não é abundante em lado nenhum. E é muito rara na passagem. Já as vi uma vez na passagem migratória primaveril no Algarve, mas é muito difícil de encontrar na passagem. É uma ave muito discreta e pouco abundante. Portanto, grande em termos de tamanho. O macho tem a cabeça preta, a fêmea tem a cabeça um bocadinho mais cinzenta, portanto é parecida com o macho, mas menos contrastada. O adulto tem a íris clara, que é quase branca no caso do macho e cinzenta no caso da fêmea. O juvenil é assim mais acinzentado e com esta mancha preta periocular. É uma espécie estival nidificante, como eu disse, raramente vista em passagem. E tem também, tal como a totinegra das Figueiras e de Barrete, o bico relativamente forte. Depois temos a totinegra de bigodes, que é esta ave que está aqui. Esta totinegra é relativamente pequena e, mais uma vez, o macho é diferente da fêmea. O macho é bastante fácil de identificar, como os machos de quase todas as totinegras, e é fácil de identificar porque tem este bigode branco que se pode ver aqui. Então, ele é cinzento por cima, como a totinegra do mato, por baixo é cor de laranja, assim, um laranja ferruginho, portanto não é cor de vinho tinto, a cauda não é tão longa como a totinegra do mato e não está tão frequentemente levantada, embora às vezes possa estar, e tem o bigode branco. E, mais uma vez, tal como nas outras espécies, eu não tenho estado a referir nas espécies todas, mas cada espécie canta de maneira diferente e, portanto, se nós aprendermos o canto, rapidamente conseguimos localizar e identificar as várias espécies. Ela não tem o painel ruivo, que tinha, por exemplo, o Papa Amoras, e isso é útil, por exemplo, para distinguir a fêmea. A fêmea, que vemos aqui embaixo, é mais cinzenta, não tem o tom cor de laranja do macho, tem só assim um tom levemente rosado, tem assim um rosado muito tenue. Esta espécie tem um aspecto muito delicado, assim muito maneirinho, como às vezes se diz, e portanto é uma espécie relativamente pequena, não tem um ar tão robusto e identifica-se também, para além destas características, identifica-se também pelo seu canto. É uma espécie estival nidificante, chega muito cedo, é das primeiras estivais nidificantes a chegar. Eu já cheguei a vê-las em finais de fevereiro, a cantar no Alentejo. Normalmente, a partir da primeira, segunda semana de março já se podem ver, mesmo a meados de março já andam em Trás-os-Montes. Portanto, é uma das primeiras espécies a chegar ao nosso país. E isto é importante saber porque, se virmos uma totinegra destas no princípio de março, não pensemos que é um erro de identificação, elas chegam realmente cedo. Depois das andorinhas e das alvéolas amarelas e dos cucos radiolongos, eu acho que é a primeira espécie estival a chegar, e dos milhares pretos. Portanto, elas chegam muito cedo. E partem também em setembro, outubro. E ocorrem praticamente em todo o interior do país, toda a metade interior, desde Trás-os-Montes ao Algarve, e também em certas zonas do litoral sul, em zonas de matos. Sendo que, já agora, é uma espécie muito característica do Nordeste Transmontano. O primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado há cerca de 30 e tal anos, refere inclusive que esta é a sílvia mais comum em Trás-os-Montes. A sílvia que agora já não é sílvia, é corruca, mas portanto é a totinegra mais comum em Trás-os-Montes, e realmente em Trás-os-Montes, em qualquer zona, há destas aves a cantar por todo lado. Para quem está mais habituado ao sul ou ao litoral, aquilo que no sul encontramos a totinegra de cabeça preta, no Nordeste encontramos a totinegra de bigodes, em grande quantidade. É realmente muito comum. Também há muitas na Beira Alta. Depois, à medida que vamos andando para o sul, são menos numerosas, mas ainda assim razoavelmente frequente, na época dos ninhos, na primavera e no verão. Portanto, relativamente pequena, cinzenta por cima, como eu já referi, o macho é laranja com bigode. Notem também aqui mais uma vez o anelo orbital vermelho, mas que no caso da fêmea é muito mais atenuado. A fêmea tem então a plumagem mais rosada e esta flosa, esta totinegra, aliás, tem este aspecto maneirinho, portanto assim um ar mais delicado. Depois temos a totinegra tomilheira. A totinegra tomilheira
é muito parecida com o Papamoras, mas é mais pequena. Portanto, é uma espécie de Papamoras em versão reduzida. E é parecida porque também tem a cabeça cinzenta, a garganta branca e também tem aqui o painel ruivo das asas, como eu referi há bocado. Ela é muito parecida e às vezes quando vemos só em fotografia requer algum cuidado na identificação. As diferenças, para além do canto, o canto é sempre diferente, em todas as totinegras, todas elas cantam de maneira diferente, mas em fotografia às vezes é mais complicado quais são os detalhes a terem atenção. No caso do macho, esta mancha escura à volta do olho, que no Papamoras, o Papamoras tem a cabeça cinzenta clara mais uniforme. Na totinegra tomelheira, o macho tem aqui uma zona escura à volta do olho. A fêmea não, a fêmea é mais difícil, mas há aqui um outro aspecto, é que este painel ruivo da totinegra tomelheira tem as franjas mais largas, o que faz que, em vez de se verem aqui franjas individuais, isto é quase uma mancha contínua, tanto no macho como na fêmea. Reparem, é assim um painel contínuo mais uniforme. É claro que isto são diferenças subtis e temos que avaliar também pelo tamanho, e aqui, né, no caso desta espécie, a vocalização é muito útil, e a distribuição também pode ser útil. Esta espécie tem uma distribuição muito estranha em Portugal, porque é uma distribuição extremamente fragmentada. Elas ocorrem em diversos locais, mas depois tem vastíssimas áreas onde não há nenhuma. Há no Algarve, e no Algarve há 3 núcleos, há um em Sagres, outro em Castros Marinho, outro nas Ilhas Barreira, nomeadamente na Ilha da Colatra e na Ilha da Barreta. Depois no Alentejo há ali um pequeno, ou havia, não sei se ainda há, um pequeno núcleo em Castro Verde e Mértola, e outro núcleo no extremo norte do Alentejo, ali na zona entre Castelo de Vide e Nisa, principalmente. Depois há também na Beira Alta, ao pé de Figueira de Castelo Rodrigo, e penso que pontualmente em Trás-os-Montes, e depois também um núcleo que se descobriu há uns anos na Lesíria da Ponta da Erva, ao pé do estuário do Tejo. Portanto, tem assim alguns núcleos disjuntos. E há meio de anos, uns 10 anos, também foi descoberta a nidificar na Serra da Estrela a 1500 metros de altitude, ou 1600 ao pé do centro da limpeza de neve. Portanto, sítios muito dispares entre si. A única coisa que têm em comum é ser normalmente matos baixos, mas não é uma espécie que se possa dizer é tipicamente do norte ou tipicamente do sul. Não, elas estão presentes em várias zonas do país. Penso também até já apareceu, às vezes, em sítios algo inesperados. Estou-me a lembrar, há uns anos apareceu uma no estuário do Douro, ao pé de Vila Nova de Gaia. Portanto, é uma espécie talvez um bocadinho menos previsível que as outras em termos de aparecimento e migração, embora tenha alguns locais tradicionais de ocorrência na época dos ninhos. É uma espécie estival, que chega bastante cedo, tem a particularidade, aliás, penso que é a única espécie em que isto acontece em Portugal, é estival, mas não é migrador transsaariano, isto é um migrador pré-saariano, ou seja, elas não migram para a África tropical, migram sim para o norte da África, ali para a zona do Magreb, não atravessam o Saara. Não conheço mais nenhuma espécie de ave em que isto aconteça, no caso das aves portuguesas. Muito raramente aparecem no inverno. Uma vez vi uma na primeira semana de janeiro a cantar no Sapal de Castros Marinho, que é uma zona de nidificação, mas normalmente são estivais, estão assim presentes de março até setembro. Portanto, esta espécie às vezes pode ser um desafio de identificação, e se virem uma, tentem tirar muitas fotografias, porque nestas espécies mais difíceis, quanto mais fotografias melhor, e obviamente aprender as vocalizações. Então, recapitulando, cabeça cinzenta, no caso do macho, a garganta branca, o painel ruivo nas asas, e eu saliento mais uma vez aqui então esta mancha preta junto ao olho. Isto é como se fosse, de resto, um Papamoras em miniatura. Espécie, então, estival nidificante. Agora, vamos passar à família Acrocephalidae. Esta família reúne, como eu disse, os roxinóis dos caniços e afins, e aqui encontramos 5 espécies regulares, é a flosa poliglota, o roxinol pequeno dos caniços, o roxinol grande dos caniços, a flosa dos juncos e a flosa aquática. Estas espécies são bastante parecidas entre si, portanto é um grupo notoriamente difícil de identificar, e é mais um grupo em que a vocalização é útil. Aqui não há diferenças entre machos e fêmeas, o que também complica um pouco a situação. Começamos pela flosa poliglota. A flosa poliglota é esta ave que vemos aqui. A característica mais evidente desta espécie é a plumagem dominada por tons amarelos, amarelos por baixo, mais acastanhados por cima. Tem um bico moderadamente robusto, não tão robusto como o da totinegra de Barreto, por exemplo, mas mais robusto que a das flosas do género Filoscopus, que vamos ver a seguir.
e depois a cor das patas também é algo útil. Normalmente elas são acinzentadas. Às vezes podem ser um pouco azuladas, às vezes podem ser um bocado acastanhadas ou esverdeadas. A cor das patas é um bocadinho variável. O critério que eu gosto mais de usar é a plumagem amarela por baixo. Portanto, é uma flosa de dimensão intermédia. Tem então a plumagem amarelada por baixo, embora isto também possa ser um bocadinho variável. Tem o bico algo forte, as patas acinzentadas, mas também, como eu disse, isto é muito variável. Chama-se poliglota porque ela, quando canta, gosta de imitar outras espécies. É uma ave migradora, chega relativamente tarde, normalmente só se vê a partir da terceira semana de abril ou quarta, embora ocasionalmente apareçam mais cedo, e depois vão-se embora a partir de agosto e em setembro já há muito poucas. Portanto, é uma espécie que está cá pouco tempo. Podem ser ouvidas a cantar mais ou menos entre a terceira semana de abril e a terceira semana de junho. Elas estão presentes em praticamente todo o país, portanto é uma ave de ampla distribuição, mas no sul do país quase só ocorrem ao longo de linhas de água, porque esta é mais uma espécie que não gosta de ambientes demasiado áridos. Portanto, no norte, em qualquer zona com matagais, no sul normalmente aparecem mais junto então a linhas de água. Agora, o roxinol pequeno dos caniços. E o roxinol pequeno dos caniços é uma ave, é o típico LBJ. Portanto, é uma ave totalmente castanha, mais castanha por cima, mais bege por baixo, bastante incaracterística, embora com tons mais castanhos que a flosa das figueiras e com o bico mais alongado, com o bico um bocadinho mais alongado. As patas também um bocadinho variáveis, mas normalmente entre o cinzento e o esverdeado. E o roxinol pequeno dos caniços é uma ave que aparece, como o nome indica, principalmente em caniçais e tabuais, que são o habitat de eleição para nidificar, e que na passagem ocorre em grande quantidade, porque eles vêm de outros países da Europa, então na passagem migratória outonal, principalmente em agosto e setembro, eles aparecem por todo o país. Geralmente também próximo de linhas de água. Estas espécies que nidificam perto de água depois também tendem a preferir esse género de habitats na passagem, embora na passagem muitos bichos sejam mais ecléticos. Mais uma vez, é muito fácil de identificá-los pelo canto, até porque eles nidificam no meio dos caniçais, mas gostam um pouco de se mostrar. Mas se nós conhecemos o canto, conseguimos localizá-los facilmente. Portanto, eles nidificam em caniçais de norte a sul do país e depois na passagem migratória ocorrem em qualquer zona de habitat com vegetação densa. Tem então uma plumagem predominantemente castanha por cima e bege por baixo, e aqui um pormenor importante para distinguir de outros membros da família: não tem qualquer padrão riscado. A diferença para a flosa poliglota é que a poliglota é mais amarela, enquanto que o roxinol pequeno dos caniços é mais castanho e bege, mas sem qualquer tipo de risca. E mesmo a lista supraciliar, reparem, tem uma lista muito ténue, praticamente ausente. O bico é relativamente fino e pontiagudo, como podem ver aqui nestas duas fotos. Portanto, uma lista supraciliar muito ténue, mais uma vez então as vocalizações muito úteis para identificar e distinguir e localizar esta espécie. As patas esverdeadas, mas como podem ver também aqui no caso da ave de baixo, isto pode ser um bocadinho variável. Este aqui tem as patas um bocadinho mais acinzentadas, há características às vezes que variam um pouco, e eu recordo que nas aves deste grupo é sempre boa ideia nós olharmos para mais de uma característica para fazermos uma boa identificação. Depois tem um parente maior, que é o roxinol grande dos caniços. Isto é a maior ave deste grupo das flosas, é uma ave grande, quase com 20 centímetros, do tamanho de um tordo. Quando se vê só em fotografias, às vezes até pode ser, à primeira vista, difícil de distinguir, mas o roxinol grande dos caniços é uma ave maior, mais robusta, tem um bico consideravelmente mais forte e depois a lista supraciliar bastante mais evidente, como podem ver aqui, na foto de cima e na foto de baixo. Mas de resto é uma ave muito parecida em termos de coloração com o roxinol pequeno dos caniços, castanho por cima e bege por baixo. Também nidifica no meio de caniçais, mas ao contrário da espécie anterior, que gosta de cantar lá no meio. Não se mostra o roxinol grande dos caniços. Quando está a cantar é muito fácil de ver, porque empoleira-se no alto dos caniços e às vezes até no alto das árvores, para cantar ali bem à vista de toda a gente. Portanto, durante a primavera, quando eles estão a cantar, eles
expõe-se bastante, de resto escondem-se mais. É uma espécie estival, nidifica em caniçais, é mais abundante na região centro, talvez por ter maior extensão de habitat, é comum na zona de Aveiro, é comum no Vale do Mondego, é comum no Vale do Tejo, e depois ocorre em certas zonas do Alentejo onde há também disponibilidade de habitat. Mas é relativamente raro no norte e é relativamente raro no Algarve. Portanto, isto é então a situação do roxinol grande dos caniços, que também é estival nidificante. Grande tamanho, portanto, tamanho de um tordo, plumagem predominantemente castanha, sendo mais escura por cima, bico robusto, como podem ver aqui também, especialmente na foto de cima, uma lista supraciliar mais evidente que no caso do roxinol pequeno dos caniços e um canto muito característico que se ouve a grande distância, muito arranhado e que se ouve de dia e de noite. Aliás, eu até suspeito que seja o facto desta ave e a espécie precedente cantarem de noite que está na origem deste nome popular roxinol. Apesar de eu achar que é um nome desadequado, porque isto não são roxinóis e sim flosas. Depois temos a flosa dos juncos. A flosa dos juncos é do tamanho do roxinol pequeno dos caniços, mas é toda riscada, como podem ver. Riscada por cima, riscada na coroa, até poderia, à primeira vista, fazer lembrar uma funha dos juncos, embora seja maior e não tenha as patas rosadas, nem tenha o bico curvo dessa espécie, mas tem um padrão semelhante, portanto, coroa com riscas fininhas e depois riscada no dorso. Esta flosa ocorre em juncais e caniçais, mas não nidifica em Portugal. É uma ave do centro e do norte da Europa, ocorre em Portugal apenas durante as suas migrações. Isto tanto na primavera como no outono. E na primavera elas começam a passar muito cedo também, começam a passar normalmente antes do fim de fevereiro e passam em números razoáveis em março e abril, e acontece com alguma frequência nesta espécie que pode ser ouvida a cantar. E, portanto, em março e abril, às vezes ouvimos a cantar. É uma espécie que tem um canto muito variado, com muitas imitações. São difíceis de ver porque se enfiam lá dentro dos caniços, mas depois, com um pouco de paciência, podemos ver o padrão riscado e, muito especialmente, reparem esta lista supraciliar bege. Está aqui. E, embora elas sejam mais frequentes na migração de outono, como acontece com a generalidade dos migradores de passagem, são muito mais evidentes na primavera pelo facto de cantarem e ter um canto bastante estridente e variado. E, portanto, eu acho que já as vi mais vezes na migração de primavera do que na migração de outono. Portanto, riscadas por cima, na coroa e no dorso, e a lista supraciliar creme bastante evidente. De resto, a plumagem, mais uma vez dominada por tons castanhos. Portanto, partes superiores riscadas, partes inferiores lisas e uma lista supraciliar evidente. Passam na migração de primavera entre finais de fevereiro e, penso que meados de abril, e depois passam no outono, sobretudo em agosto e setembro. Então, partes superiores riscadas e a coroa também finamente riscada, como podem ver aqui. Nós, tendo em atenção a estes pormenores, aprendendo estes pormenores juntamente com as épocas de passagem, já sabemos mais ou menos o que é que podemos esperar em cada época do ano. E isso ajuda-nos imenso a saber logo qual é o conjunto de espécies elegíveis, digamos assim. Pois, esta espécie tem um parente próximo que até há poucos anos era raridade, que é a flosa aquática. Era raridade, agora já não é, porque já se sabe que ocorre regularmente na passagem. A flosa aquática é uma espécie bastante rara a nível global, tem o estatuto global de vulnerável. Ela nidifica apenas em 4 ou 5 países, nomeadamente na Rússia, na Bielorrússia, na Letónia e noutro país ali ao lado, que penso que seja na Polónia, se não me engano. Na Polónia ou na Ucrânia, ou nos dois. Também nidificava na Hungria, mas a população da Hungria há poucos anos colapsou e pensa-se que atualmente já não há. Elas aparecem em Portugal na migração outonal. E a migração outonal desta espécie até acontece bastante cedo, normalmente é finais de agosto, meados de setembro. É bastante parecida com a espécie anterior, com a flosa dos juncos, porque também é riscada e também tem a lista supraciliar clara. As principais características que a distinguem é que no centro da coroa tem uma lista creme. Reparem, vê-se na foto de baixo e vê-se na foto de cima, uma lista creme. E depois o dorso também é riscado, mas com riscas mais claras e um padrão mais contrastado que a flosa dos juncos. Esta espécie tem sido registada todos os anos na região de Aveiro, é talvez a melhor zona para ver, e sobretudo na segunda quinzena de agosto ou início de setembro, ali na zona de Salreus, Tarreja, mas há registros em praticamente todos os distritos do litoral.
Eu penso que há mais registros em Aveiro, em parte porque tem havido muitas operações de anilhagem, elas são muitas vezes capturadas em redes de anilhagem, e em parte porque o local já se tornou popular entre os observadores de aves que querem ver a espécie e acaba por ser um dos sítios onde as pessoas mais procuram ir vê-las, então em finais de agosto, início de setembro, na região de Estarreja, Salreu. Mas há registros desde Viana do Castelo até o Algarve. Elas aparecem também assim em terrenos inundados, com vegetação bem desenvolvida, caniçais, etc. Mas é apenas então migradora de passagem que aparece no final do verão. Distingue-se então por ser assim, tem uma plumagem castanha bege, partes superiores riscadas, partes inferiores lisas e, mais uma vez, a lista supraciliar evidente e depois a lista central da coroa. Portanto, a coroa, em vez de ser com riscas fininhas, como a flosa dos juncos, tem estas riscas pretas mais grossas e depois a lista central da coroa. Migradora de passagem outonal, mas pouco comum e que até há pouco tempo era raridade. Temos a seguir as cigarrinhas que pertencem agora à família Locustelidae. Em Portugal são apenas duas espécies, que são a cigarrinha ruiva e a cigarrinha malhada. A cigarrinha ruiva é uma espécie bastante parecida com o rouxinol pequeno dos caniços, à primeira vista, na medida em que é uma espécie castanha sem qualquer padrão riscado. Tem uma plumagem um bocadinho mais arruivada do que o rouxinol pequeno dos caniços, que é assim mais para o castanho bege, este é mais para o castanho arruivado, uma cauda grande e relativamente arredondada, e um pormenor também característico nas aves deste grupo são aqui as infracaudais bastante longas e volumosas, que nem sempre é algo fácil de ver no campo. E depois tem o canto característico que faz lembrar um inseto. Elas nidificam em zonas de caniçais densos, ocorrem do Minho ao Algarve, mas têm uma distribuição muito descontínua. Ocorrem no Alto Minho, por exemplo, no estuário do Minho, ocorrem no Algarve, nos caniçais do Paúl de Budentes, perto de Vila do Bispo. Também há na Lagoa de Santo André e no estuário do Tejo, mas sem dúvida que a melhor região para ver esta espécie é o litoral centro, especialmente o Baixo Volga e o Baixo Mondego, é onde se encontram as populações mais importantes desta espécie. Portanto, castanha arruivada, padrão completamente liso, sem riscas, infracaudais volumosas, nem sempre fáceis de ver, canto característico que faz lembrar um inseto, como uma cigarra. E tem um parente próximo que é a cigarrinha malhada. A cigarrinha malhada não nidifica em Portugal, aparece em Portugal apenas durante a migração, é parecida com a espécie anterior, em termos de tamanho e também por causa das infracaudais volumosas. Reparem que as infracaudais são muito longas, vão quase até à extremidade da cauda, mas distingue-se por ter um padrão riscado, ao contrário da espécie anterior que é liso. Embora sejam umas riscas fininhas, mas reparem, riscas na coroa, que até são mais umas pintinhas pretas, e também aqui na garganta, e depois as riscas no dorso. Portanto, até se poderia confundir com a flosa dos juncos, mas a flosa dos juncos tem riscas muito mais marcadas e tem uma lista supraciliar evidente que esta espécie não tem. Esta espécie é notoriamente difícil de ver, porque esconde-se muito na vegetação e são poucas as pessoas que já conseguiram fotografar uma como deve ser. Aparece na migração outonal, principalmente desde meio de agosto até ao início de outubro. Há meia dúzia de registros na migração primaveril, às vezes de aves a cantar, mas são muito raras. Portanto, é uma espécie de outono e ver uma ave destas como deve ser é um dos maiores desafios para qualquer observador de aves, porque elas realmente escondem-se imenso entre a vegetação e são extremamente discretas. Mas eu diria que o mês de setembro, mais uma vez, é o melhor mês para ver esta espécie migradora de passagem. Portanto, castanha esverdeada, ela é um pouco mais esverdeada que a espécie anterior, que era mais arruivada, levemente riscada, tanto na coroa como na garganta e no dorso, infracaudais volumosas, mais uma vez, e muito, muito difícil de ver. Tão difícil de ver que eu nunca consegui ver uma ave destas como está aqui nesta fotografia, apesar de já levar muitos anos disto. É uma espécie que eu até hoje nunca tive a oportunidade de observar bem, assim, no terreno. Nunca tive essa sorte e, como eu disse há pouco, são poucas as pessoas que já conseguiram fotografias boas desta espécie, porque realmente é uma espécie extremamente esquiva mesmo durante a migração. Locustella nevia, então, o nome científico. Finalmente, o último grupo, que são as flosas pequenas, que são as da família Philoscopidae.
Este grupo compreende 5 espécies, que são a flosa comum, a flosa musical, a flosa ibérica, a flosa de Bonelli e a flosa bilistada. Esta última também era raridade até há pouco tempo. Começamos pela flosa comum, que é uma ave que nos visita principalmente no inverno e que podemos encontrar nesta altura do ano. É praticamente o único membro da família que aparece nesta altura, o que torna a sua identificação relativamente fácil durante esta época do ano. Aliás, a maioria destas flosas mais castanhas ou de tons mais lisos são estivais ou migradoras de passagem e, portanto, é durante o verão e é principalmente no outono, que é quando há mais diversidade de espécies, que a identificação é um desafio maior. No inverno há muito poucas espécies de flosas, só temos a foinha dos juncos, o roxinol bravo, 3 espécies de totinegras e a flosa comum e as estrelinhas, mas as estrelinhas não são difíceis de identificar, e portanto aqui no grupo dos filoscópios esta é a única espécie. No inverno, depois a partir de meados de fevereiro, a coisa muda de figura. Então esta espécie tem um aspecto esverdeado, mais uma vez reparem o contraste de cores entre as duas fotos, que também tem a ver com diferenças de iluminação. Tem a plumagem esverdeada um bocadinho mais escura por cima do que por baixo, mas tem sempre assim um aspecto com um tom meio verde acinzentado. Tem muitas vezes um ar algo despenteado, algo desarranjado na plumagem, que contrasta com a flosa musical que vou falar a seguir. Outra característica é também as patas escuras, é uma característica desta espécie, que é útil para distinguir da espécie seguinte, e depois tem também uma lista supraciliar amarela, não demasiado contrastada, mas normalmente dá para ver. Com alguma frequência aparecem fotos como esta que vemos aqui em baixo, as aves têm aqui esta mancha à volta do bico. Isto não é nenhum defeito, nem é nenhuma coloração natural, isto normalmente tem a ver com a alimentação, significa que andaram nas azeitonas ou nas amoras ou noutro tipo de bagas, que depois acabaram por ficar um bocado lambuzadas aqui na base do bico, e é frequente no outono, por exemplo, encontrarmos aves com este aspecto, mas isto é apenas sujidade, não tem a ver com nada mais do que isso. Há aqui um outro aspecto útil para identificar esta espécie, que é aquilo que se chama PP, ou projeção das primárias. Eu já vou explicar o que é. Portanto, esta espécie é esverdeada, tem as patas escuras, tem uma pequena lista supraciliar, não muito marcada, e tem a projeção das primárias escuras. Ora bem, o que é isto da projeção das primárias? A projeção das primárias, as primárias são as penas exteriores de voo, e quando a asa está fechada são estas penas mais longas que terminam aqui. E depois estas 3 penas de dentro que vemos aqui são as terciárias, também se vê aqui na ave de cima. Estas são as terciárias, estas são as primárias. E a projeção das primárias é a diferença de comprimento entre as primárias e as terciárias. Podem ver aqui, eu marquei aqui com este tracinho a primária mais longa e este outro pontilhado vai até à terciária mais longa que está aqui. E esta diferença, que está aqui marcada pela setinha, é o que se chama a projeção das primárias. E esta espécie, uma das características que tem é ter a projeção das primárias curta. Isto é útil para avaliar. Reparem que esta projeção das primárias praticamente não entra pela cauda. Ela termina mais ou menos onde começa a cauda. Isto é útil para distinguir da flosa musical, que tem uma projeção de primárias muito mais longa, como já vão ver a seguir. Falta-me referir aqui uma coisa. Esta espécie é principalmente invernante. Eu pus aqui residente entre parênteses, porque há uma pequena população nidificante, principalmente nas terras altas. Talvez a Serra da Estrela seja o sítio onde elas aparecem com mais frequência a cantar na primavera, acima dos 1000 metros. Há registros noutras serras do norte do país e ocasionalmente nas terras baixas, mas a população nidificante é tão reduzida que eu pus isto entre parênteses, porque esta espécie é principalmente invernante. Agora, antes de eu passar, então, reparem aqui então, na projeção das primárias curtinhas e depois vão comparar com a espécie seguinte. A espécie seguinte é a flosa musical. A flosa musical vem do norte da Europa e inverna na África subsaariana. Aparece em grande número, mas mesmo muito grande, durante a migração outonal, que se estende mais ou menos desde meados de agosto até meados de outubro. Eu já cheguei a ver uma vez, mesmo no final de julho, que às vezes aparecem as primeiras já a passar no fim de julho, muito cedo, e a migração pode ir até ao início de novembro. Mas genericamente eu diria entre meados de agosto e meados de outubro. E em menor número aparecem também na primavera, em março e abril, são menos frequentes, mas nessa altura estão a cantar, como acontecia com a espécie que eu referi há pouco, que também canta na passagem de primavera, que foi a flosa dos juncos. Portanto, a cantar também são fáceis de detectar.
Bem, como é que isto se distingue da flosa comum? Muito mais amarela, portanto, tem tons mais amarelados em vez de ser esverdeados, patas tendencialmente alaranjadas, embora esta característica seja variável, às vezes apareçam umas com as patas castanhas mais escuras, mas de vez em quando aparecem indivíduos com as patas alaranjadas, lista supraciliar bastante evidente e depois a projeção das primárias muito mais longa, que é algo que normalmente é fácil de ver em fotografias, até se vê aqui em baixo. Reparem que as primárias já vão aqui por meio da cauda. Já vou marcar aqui com as setinhas. Portanto, amarelada por baixo, patas tendencialmente alaranjadas, o tendencialmente aqui para dizer que isto também é um bocadinho variável, lista supraciliar bastante evidente, projeção das primárias longa. E eu marquei agora aqui, reparem que os dois traços estão muito mais afastados, as terciárias são estas penas aqui, terminam aqui, e depois as primárias, a projeção das primárias é muito longa, já vai tapar aqui metade da cauda. E porquê que isto acontece? Porque esta espécie é uma migradora de longa distância, elas vêm do norte da Europa e vão invernar na África subsaariana, portanto têm que fazer uma viagem maior, logo têm asas mais longas para conseguir percorrer uma distância maior. Isto acontece com várias espécies migradoras, quanto maior a distância a percorrer, mais longas têm que ser as asas para ter mais capacidade de voo. Uma espécie que faça deslocações mais curtas tem as asas mais curtas. Portanto, isto também explica um bocadinho a maior projeção das primárias nesta espécie. Então, está aqui marcado com as setinhas. Isto nem sempre é fácil de ver no terreno, porque estes bichos estão sempre a mexer, mas em fotografias é muito útil para avaliar quando se consegue ver a projeção das primárias. Portanto, especialmente durante o mês de setembro, mais uma vez, como acontece com os migradores de passagem, durante o mês de setembro é fácil encontrar esta espécie em qualquer tipo de habitat arborizado ou com matos, às vezes até em ervas à beira dos caminhos. É das flosas mais comuns que podemos encontrar em qualquer ponto do país em setembro. Depois temos a flosa ibérica. A flosa ibérica é uma dor de cabeça, porque a flosa ibérica, que é um split da flosa comum, porque antes era considerada uma subespécie da flosa comum, é a população nidificante da flosa comum, que agora tem o estatuto de espécie separada, que é a Filoscopes ibéricos. Só que a Filoscopes ibéricos é estival nidificante. Elas são praticamente iguais às flosas comuns. São tão iguais que em fotografia é praticamente impossível de distinguir. Apesar de haver quem diga que consegue distinguir, só que a variação individual às vezes torna bastante difícil ter certezas, porque são verdes, como as flosas comuns, também têm uma lista supraciliar, têm a projeção das primárias curta, como a flosa comum, e têm as patas pretas. Portanto, é uma dor de cabeça. E aqui temos que usar os critérios auxiliares. E os critérios auxiliares são, desde logo, a vocalização, muito útil porque canta de uma maneira diferente. E depois, o habitat e a distribuição, elas ocorrem muito em galerias ripícolas, não ocorrem tanto noutro tipo de habitats, herbáceos, etc., embora na passagem possam ocorrer, e são estivais. Portanto, em pleno inverno, normalmente, se virmos uma ave com este aspecto, podemos dizer que é uma flosa comum com bastante grau de certeza. É claro que não há uma certeza absoluta, mas não há conhecimento de haver uma população invernante da flosa ibérica. O problema é que as flosas ibéricas chegam muito cedo, são também uma das espécies que chegam mais cedo ao país, a partir de meados de fevereiro já estão a cantar no sul e em março já estão por todo o lado. Isto significa o seguinte: em novembro, dezembro e janeiro, as flosas com este aspecto são todas flosas comuns. Depois as flosas comuns vão-se embora, tirando aquelas poucas que ficam na Serra da Estrela, e a partir de abril até setembro, praticamente só há destas. O problema é que há dois períodos de sobreposição. É um em março, sim, principalmente em março, desde final de fevereiro até princípio de abril, e depois novamente em finais de setembro e início de outubro. Aí pode haver as duas espécies, e aí temos mesmo que nos socorrer da vocalização. Não podemos confiar no calendário. Portanto, este é talvez dos pares mais difíceis de identificar, porque fotograficamente é muito difícil. Normalmente não tem um ar tão despenteado, como eu disse há pouco, da flosa comum, que tem um ar mais despenteado. Esta normalmente tem um ar mais arranjadinho. Mas isto é variável e não nos podemos fiar só numa característica. Portanto, aprender as vocalizações destas aves pode ser muito útil. E depois aprender a distribuição e o calendário também. Portanto, fica aqui esta nota então sobre a flosa ibérica, que nos visita no verão. Ocorrem um pouco por todo o país, desde o Minho ao Algarve, embora com algumas descontinuidades nas zonas mais áridas, mas ocorrem por todo o país e podem ser ouvidas a cantar, sobretudo em galerias ripícolas ou em matas mais úmidas, durante a primavera e o início do verão. Aliás, desde o final de fevereiro.
Portanto, esverdeada como a flosa comum, patas escuras também como a flosa comum, pequena lista supraciliar como a flosa comum e projeção de primárias curta como a flosa comum. Portanto, em termos de aspecto, praticamente tudo igual, distingue-se pela vocalização, pelo calendário e também pela distribuição e pelo habitat. Estival nidificante, como eu referi. Depois, um dos meus passarinhos preferidos, que é a flosa de Bonelli. A flosa de Bonelli é uma espécie estival nidificante, é parecida com as anteriores em termos de tamanho, portanto é uma ave relativamente pequena, mas tem algumas características que a distinguem. Primeiro, não é tão esverdeada, é mais acinzentada por cima, a plumagem não é dominada por tons verdes, no entanto tem verde aqui no urupígio e nas sobrecaudais, como podem ver também na foto de baixo, e depois tem um painel esverdeado nas asas. Este painel acontece porque as penas de voo têm umas orlas esverdeadas, como podem ver aqui, vê-se em ambas as fotos, e portanto há um contraste entre o cinzento da cabeça e do dorso e do esverdeado das asas. E depois isto contrasta com a brancura das partes inferiores, elas são muito brancas por baixo. Portanto, o peito e o ventre são brancos. E aqui, tal como na flosa das figueiras, também se destaca o olho preto a contrastar com o resto cinzento. Portanto, são as características que eu acho mais úteis. É aspecto cinzento por cima com o olho preto a contrastar, painel verde nas asas e nas supracaudais e depois o branco por baixo. E claro, o canto delas também é muito característico. A flosa de Bonelli é uma espécie estival nidificante, nidifica sobretudo no norte e no centro, embora também ocorra em algumas regiões do sul, mas é muito comum em Trás-os-Montes e na Beira Alta, porque elas gostam muito dos carvalhais de Quercus pirenaica, de carvalho negral. Ocorrem também nos sobreirais do centro e do sul do país, e depois ocorrem na passagem migratória, outonal, principalmente em agosto e setembro, e depois na primavera também podem ser ouvidas a cantar, e às vezes aparecem em sítios onde não nidificam a cantar na primavera, em março e principalmente em abril. Portanto, recapitulando, cinzenta por cima com o painel esverdeado nas asas, o urupígio e o painel verdes, o olho escuro a contrastar com o resto da plumagem. Reparem que praticamente não tem lista supraciliar, tem assim uma lista muito tenue, muito branca por baixo, que é também uma característica que salta bastante à vista. E, então a lista supraciliar muito tenue e mais uma vez um canto característico. E é uma espécie estival nidificante. Por fim, chegamos à última espécie, estamos quase a terminar. Fui um bocadinho para lá da hora, peço desculpa por isso, estamos agora mesmo no final da apresentação. Esta é a flosa bilistada, que é uma flosa de origem siberiana, que aparece no outono em números muito reduzidos e que até há 1 ou 2 anos era considerada raridade. Atualmente já não é, porque já se considera que ocorre regularmente no país. É uma ave muito pequena, mais pequena que as outras aves do género Filoscopus, e do tamanho de uma estrelinha. Visualmente não é muito difícil de identificar porque tem esta dupla barra alar. Reparem, não é uma, mas sim 2 barras alares clarinhas, que é a principal característica desta espécie, e por isso é que se chama bilistada. Tem assim as patas também com um tom castanho alaranjado, e depois a lista supraciliar é extremamente destacada. É muito evidente e vai muito até atrás, é muito prolongada. Reparem que vai desde a base do bico quase até à nuca. Portanto, é a lista mais evidente de qualquer uma das congêneres. São as principais características. Lista muito evidente e a dupla barra alar. De resto é verde por cima e assim acinzentada por baixo. Muito pequena, cinzenta esverdeada, lista supraciliar evidente e uma dupla barra alar. Eu pus aqui migrador de passagem com invernante entre parênteses porque os registros conhecidos são quase todos em outubro e novembro. E depois desaparecem. De vez em quando há uma ou outra que fica para invernar, e há casos de bichos que ficaram ao longo de todo o inverno, mas não são de maneira nenhuma a maioria são aves de outono que aparecem por cá, como no resto da Europa, em migração vindas da Sibéria, depois não se sabe para onde é que elas vão, possivelmente seguirão em direção à África, e os registros conhecidos são quase todos na faixa costeira, no litoral, embora haja um ou outro registro no interior, mas é uma espécie que aparece mais no litoral. Pus então invernante entre parênteses para salientar que podem aparecer também no inverno. Termino novamente com esta imagem que mostrei há pouco, só para recapitularmos então as 7 famílias que compreendem o grupo das chamadas flosas. Temos então a funha dos juncos na família Cisticolidae, o roxinol bravo na família Cetidae,
Temos as cigarrinhas na família Loxodelidae, que temos 2 espécies em Portugal. A Acrocephalidae, que inclui os roxinóis dos caniços e várias flosas, incluindo a flosa poliglota. A família Regulidae, que inclui as estrelinhas. Depois as 8 totinegras permanecem na família Sylvidae. Recordo que neste grupo os machos e as fêmeas são geralmente distintos. E finalmente as flosas mais pequenas do género Philoscopus estão na família Philoscopidae. Espero que esta apresentação tenha contribuído para ajudar a sentirem um pouco mais de confiança na identificação deste grupo de aves, que é notoriamente difícil. Recordo que é muito útil aprender as vocalizações, pois isso vai nos ajudar a fazer uma identificação mais segura e a localizar as espécies. E também é bom termos noção da distribuição e das datas de ocorrência de cada espécie. Com isto termina a apresentação. Peço mais uma vez desculpa por ter ido um bocadinho para além do tempo que me tinha proposto fazer e fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado.